somente produzindo criativamente a beleza. Vale a pena viver a vida repleta de sofrimento. Então a beleza não compensa o sofrimento. A beleza faz a vida sofrida ter sentido. Então isso é uma outra aliança nossa, naturalizada. Há sofrimento? É uma merda. Como assim? Como assim? Onde há sofrimento há merda? Onde há sofrimento a vida é pouca? Quem é que trouxe essa insanidade? Que se naturalizou de tal maneira que a nossa medicina é uma constante sedação da dor. E um alijamento da morte, como se isso fosse possível. Então, de maneira análoga, a gente transformou o suicídio em algo unívoco. E a gente tem um juízo de ordem moral que atravessa a sua prática. Onde há suicídio, existe despotencialização. E essa despotencialização, ela vai ser significada de maneira plural, mas ela tem o mesmo juízo de base. Se existe uma despotencialização, existe uma impotência. O suicida é impotente, ele é pequeno, ele é vil. Então, moralmente, pérfido. Mentalmente, doente. Religiosamente, pecador, porque negou o maior dos bens, a graça da vida. Isso está na quarta parte, ou no quarto livro, de um livro chamado Sobre o Livre-Arbítrio, de Santo Agostinho, perguntando pela plausibilidade do suicídio. E ele mostra como que o suicídio nasce de uma contradição, a vida que não se quer vida. E exatamente isso traz para o ato a maior força do pecado possível. Então eu quero aqui tentar exatamente pensar de maneira polissêmica o suicídio. Não estou dizendo que muitos dos suicídios não sejam realizados por uma certa despotencialização vital. Nada disso. Eu só estou querendo questionar a legitimidade de um discurso que só se faz sob bases morais. Só. E o dedo em riste. E familiares suicidas, eles são culpados. E sofrem. Como é que eu sei disso? Eu trabalho na instituição onde tem o segundo maior índice de suicídio do Rio de Janeiro, a UERJ. Em cima do andar onde eu dou aula, no departamento de filosofia, é a psicologia. Tem uma parte inteira dos pesquisadores, sobretudo das mulheres, que pesquisa o suicídio e tenta pensar nos motivos do suicídio. A maior parte das vezes, os motivos que são elencados, eles são facilmente moralizados. E as famílias envolvidas nas práticas de suicídio são famílias que também são moralizadas, são adoecidas, e são julgadas como pecadoras e assim por diante. Então todo o serviço lá do departamento é tratar com o problema do suicídio para além do eixo moral. Para não repetir essa reprovação contínua em várias instâncias culturais que parece que se naturalizaram e se tornaram absolutas. Então, no primeiro caso, vem a figura de Sócrates. Sócrates é uma pessoa, se alguém já leu, interessante, porque ele nunca escreveu nada. E, de certa maneira, é muito semelhante a Jesus. Sempre tem alguém que diz alguma coisa a partir dele que se transformou em um personagem. Então, existem vários Sócrates dentro de uma obra de um autor só que é Platão. Sem contar Aristófanes, que era um comediógrafo que volta e meia coloca Sócrates como personagem. E é claro que ridiculariza o Sócrates. Assim como Xenofonte, que também trata do Sócrates como um personagem. Então, apesar de ser uma figura histórica, é um personagem literário. E o que a gente conhece como pensamento socrático, ela vem exatamente das formas como esse personagem literário foi construído ao longo desses três autores que eu acabei de citar. E, de certo modo, alguma coisa aparece como comum a esse personagem. O fato de que ele não estava interessado em ficar cagando regra para ninguém. E ele queria jogar o ser humano contra a parede. Não para que descobrisse dentro do seu coraçãozinho a sua verdade, como alguns interpretam. Mas que, a partir do diálogo instaurado com a própria figura do Sócrates, os outros pudessem desconstruir a sedimentação das suas crenças. Todos nós somos feitos de várias crenças. Acabei de citar uma crença aqui. Onde há sofrimento, a vida é pouca. Isso é uma crença. Onde há suicídio, existe negação da vida. Isso é outra crença. A gente vive de crenças. O grande adversário do Sócrates era o poder persuasivo das nossas crenças.
E a grande questão de Sócrates era perguntar pelo sentido daquilo que se tornava normativo na existência de cada um de nós. Mas ele pegava figuras de proeminência, como generais, matemáticos, governantes, e perguntava para eles, por exemplo, qual era a maior virtude de um soldado. Ele falava coragem. O que é a coragem? O que significa isso? E começava a notar que um cara como um comandante de uma tropa operacionalizava um conceito que ele sequer sabia a problematicidade daquilo que ele estava falando para o outro e que ele estava orientando o outro por meio desse olhar. Então, a grande tentativa de Sócrates era deixar com que cada um partejasse a partir de si a própria verdade. Mas ele não dizia qual era a verdade. Ele não positivava a verdade num discurso. Então, a grande parte dos chamados diálogos iniciais de Platão, onde a figura de Sócrates, segundo alguns autores, é próximo à história biográfica de Sócrates, são diálogos aporéticos, termina com solução alguma. Termina em aberto. Porque a questão do Sócrates, ele diz que era imitar a sua mãe, era partejar, é ser a parteira da verdade do outro. Mas a verdade do outro não se reduzia a um conceito de ordem universal. Portanto, a questão do Sócrates era partir da desconstrução e abrir espaço para reapropriação. Há alguns autores que comparam Sócrates com Freud. Há um erro. Não existe inconsciente no Sócrates. Existe relação. Não tem nada lá meu que está guardado. A verdade ela tem que ser produzida, partejada, gestada. Ela não está em mim. Ela vem a mim. E ela é produzida por meio da minha relação com o mundo. Isso é tão importante que uma autora como Hannah Arendt escreveu um texto chamado Sócrates, para mostrar que uma grande pesar da nossa tradição é ter valorizado Platão em detrimento de Sócrates. Porque para Sócrates a verdade estava no diálogo, na relação. A verdade ela não era nem universal nem absoluta, ela era relacional. E, portanto, ela não entrava na normatividade de um discurso. Ela teria que ser sempre retroalimentada, reapropriada. Por isso a verdade está em aberto. Então ela interpreta os textos platônicos para dizer que a gente perdeu a verdade socrática. Porque a verdade socrática ela não é para qualquer um, mas ela é de cada um. Então esse camarada, certa feita, dizem os dois relatos sobre o julgamento dele, de Xenofontes e Platão, que se preocupou em ir ao templo de Apolo, Delfos, e perguntar para Pitonisa quem era o mais sábio da Grécia. E, segundo ele se surpreende que era ele. E ele passa a questionar aqueles que eram considerados os mais sábios, tentando duvidar da Pitonisa e encontrar o verdadeiro sábio que era diferente dele, já que ele só sabia que nada sabia de tudo que sabia. Então esse saber do não saber de tudo que se sabe. Então ele sabe. E em tudo que ele sabe do não saber, que acompanha tudo que a gente sabe. Portanto, a sabedoria não nega a ignorância. A sabedoria ela se sabe finita, porque ela se afirma ignorante, porque ela sabe-se ignorante. E ele nota que ele era o mais sábio por causa disso. Porque já que ele sabia da sua própria ignorância, em meio a tudo que ele sabia, ele destoava dos demais, que achavam que a sabedoria era uma posse. E por ser posse, ela é propriedade privada daquele que a possui. Então, à medida que ele desconstruía a narrativa daqueles que eram considerados socialmente sábios, e ele abria espaço para uma experiência com a verdade e não um discurso sobre a verdade, ele começou a perceber que ele era realmente mais sábio. E por isso ele estava sendo condenado. Ele estava sendo condenado por ele ter mostrado a grande ignorância que há naqueles que são sábios, que são donos do saber. E segundo os autos do processo, os juízes o estavam condenando porque ele estaria pervertendo a juventude e negando os deuses de Atenas. E ele mostra que esse não é o motivo da sua morte. O motivo da sua morte é exatamente o fato de que ele veio mostrar que a verdade tem que rimar com a ignorância.
Então, isso contrasta com o saber do seu tempo. E ele vai ser levado à morte. Mas entre a sentença e a execução, a obrigatoriedade de tomar o veneno, cicuta, ele tem um período, e nesse período tem obras que tratam dessa espera. Uma dessas obras é essa que eu citei, que é o Fédon. E o Fédon, ele está querendo mostrar para os discípulos que ele está bem à beça, que ele vai afirmar a morte. Ele quer afirmar a morte. Na outra obra, no Críton, ele fala do dever que ele tem de morrer. Só que nessas obras desse período, o Sócrates já tinha dito que filosofar é aprender a morrer. Portanto, a filosofia ela tem que nos fazer saber morrer. Não um dia, mas é aprender a morrer a cada dia. Então, em meio ao cultivo dessa morte contínua, o Sócrates vai fazer um discurso nesse livro do Fédon sobre a imortalidade da alma. Então, se a gente compreender em outros textos que, para o Sócrates, a gente não morre um dia, a gente sempre vive morrendo, a gente nota que o Sócrates está repercutindo, está ressoando uma sabedoria grega imensa. A morte não é um substantivo, ela é antes de tudo um verbo. A gente não morre porque deixa de viver, a gente só vive porque a cada vez a gente está morrendo. Então ele é um verbo no gerúndio. A gente é o contínuo do morrer. A gente é o morrendo. Aprender a morrer a cada vez é cultivar o único espaço onde a gente pode ser humano. E diferentemente da gente, os gregos não chamavam humanos de humanos, chamavam humanos de mortais. Tornar-se plenamente imortal, essa era a tarefa do filósofo.